Olá pessoal, então vim comentar as leituras que eu realizei em janeiro de 2026. Então esse é o primeiro vídeo de lidos do mês. E aí eu vou aproveitar esse mesmo vídeo e comentar o que eu tô lendo e o que eu pretendo ler, porque os livros que eu finalizei em janeiro foram muito poucos. Então eu vou comentar eles rapidamente e passo para os que eu estou lendo / quero ler. Então eu comecei o mês lendo ou finalizando a leitura do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro eu ia dizer da trilogia, mas não é uma trilogia. O Senhor dos Anéis é um volume único, dividido em 3 partes. A primeira parte é a Sociedade do Anel, que eu li nessa edição lindíssima da HarperCollins, que é a edição ilustrada pelo Alan Lee, né, que foi onde foi baseado o filme, né, todo a parte imagética do filme é baseada nas ilustrações do Alan Lee. Então, existem algumas aqui durante o livro. O livro, gente, essa edição é impecável, assim, papel amarelado, a letra em tamanho bom, a mancha você vê que é bem concentrada aqui, tem um espaçamento legal, então super confortável de ler, super indico essa edição da HarperCollins, da edição ilustrada do Alan Lee, pelo Alan Lee, que foi lançado ano passado, é um box. A gente finalizou a leitura do primeiro. Aqui a gente tem o início da saga, né, em busca de destruição do Anel, do Anel. Essa aventura toda meio que começa no Hobbit, que é o primeiro livro, que tem como protagonista o Bilbo Bolseiro, e é um livro mais infantil. Aqui nesse livro a gente tem como protagonista o Frodo Bolseiro, que é primo, sobrinho do Bilbo, e que herda do Bilbo esse anel, e aí toda a sociedade que se forma em busca de destruir esse anel de poder, né, que pode ser usado para destruição. Então, aqui a gente conhece os personagens que a gente já ama, que é o Sam, o Aragorn, né, que é o Passo Largo, e outros personagens que vão acompanhar o Frodo nessa missão de se desfazer do anel, né, o Legolas, por exemplo. Enfim, o Tolkien cria um universo incrível aqui no Senhor dos Anéis, que já foi apresentado lá no Hobbit, mas lá de forma um pouco mais infantilizada. Aqui, de fato, é uma aventura mais adulta, uma linguagem mais adulta, um texto mais bem aprumado para uma aventura tão grandiosa que é essa mitologia que o Tolkien cria em relação à Terra-média. Enfim, tô amando essa releitura, é uma releitura, já tinha lido Hobbit, já tinha lido O Senhor dos Anéis, mas tem mais de 10 anos, então tá sendo uma delícia voltar essa aventura com mais maturidade, com um conhecimento maior do universo do Tolkien, então tem sido bem legal. Logo em seguida eu reli A Interpretação, da Laíra Fontinelli. O Senhor dos Anéis foi uma releitura, esse foi uma releitura e o próximo será uma releitura. Aqui é um livrinho de psicanálise voltado para o conceito de interpretação em psicanálise. A Laéria que vai se debruçar sobre o conceito, né, e vai fazer um panorama teórico sobre o conceito. E aí, como os livros dessa coleção não se propõem serem clínicos propriamente, serem mais teóricos, a Laéria cumpre bem o papel dela aqui. Laéria foi uma professora, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu respeito muito, uma grande psicanalista, uma grande professora. E indico aqui o livro dela, A Interpretação, se vocês quiserem se debruçar um pouco mais sobre esse conceito. E por fim, eu finalizei a leitura do O Talentoso Ripley, da Patrícia Highsmith, nessa edição da Intrínseca, que lançou os 5 livros da saga do Ripley, né, do Tom Ripley, que se inicia aqui no Talentoso Ripley. Tem um filme com Matt Damon que eu gosto. E aí, assim, eu já tinha lido ele ano passado ou retrasado, e a ideia era ler na sequência. Só que, quando eu comecei a comprar essa edição, aí eu fiquei com vontade de ler ela toda nessa edição, porque a edição que eu li é uma que não se publica mais, só publicaram o primeiro e o segundo, em capa dura, bem legal, mas pararam de publicar. E aí tem essa edição agora que lançou os 5. E aí eu comprei os 5. Para não ler só do segundo em diante nessa edição e o primeiro na outra, eu li o primeiro nessa edição e vou ler os outros 4 nessa edição também. A minha ideia é já emendar a leitura e tentar ler os 5 assim, um seguido do outro. Separei aqui, já mostro para vocês o segundo, essa é a capa do primeiro. Aqui a gente tem o Tom Ripley, que é esse cara jovem, com 20 e poucos anos, que meio que é metido com falcatrua, então ele meio que vai tentando se dar bem ali na sociedade, até que ele tem a oportunidade de viajar para a Europa, com tudo pago, para convencer o Mauricinho, lá o Dick, o Richard,
a voltar para casa, porque ele estava vivendo numa cidade na Itália, e o pai queria que ele voltasse para trabalhar nas empresas, e aí ele convoca o Tom Ripley para trazer ele de volta. O Tom vai, aceita a missão, não estava fazendo nada, e ele decide ir. E lá ele conhece o Dick, na verdade ele já conhecia, mas de forma mais informal, já foram para uma festa juntos, algo assim. Mas lá eles se aproximam de fato, e aí eles começam a amizade, e o Tom vê uma oportunidade de viver a vida do Dick. E aí a gente vai vendo como é que se desenrola isso, e a Patrícia é bem habilidosa em criar essa trama que vai indo para um lugar meio sombrio, assim, e a gente acaba torcendo pelo protagonista, o Tom Ripley, que é um anti-herói clássico, assim. Ele é bem uma pessoa que faz maldades e que só pensa em si, mas ainda assim a gente de alguma forma torce para ele se dar bem, para ele não ser pego, enfim. Tô curioso para saber como é que a Patrícia sustenta isso em 5 livros, né? Porque aqui tem uma história muito específica e que se fecha, né? Assim, ela é cíclica, ela se completa o ciclo e eu não sei para onde é que ele vai. Mas ela cria bem o personagem, então dá mote para a gente acompanhar outras aventuras dele. E aí, assim, vou falar sobre os livros que eu estou lendo. Vou começar por esse aqui, que na verdade é assim, eu estou lendo nele O Caso do Homem dos Ratos, para, quando terminar, vir para cá e ler o capítulo referente ao Homem dos Ratos nesse livro do Bruce Fink, que se chama Introdução Clínica a Freud, Técnicas para a Prática Cotidiana. Então eu já venho lendo esse livro do Bruce Fink desde o ano passado, pelo menos. Estava lendo alguns capítulos específicos para apresentar lá na minha escola de psicanálise, na escola de psicanálise da qual eu faço parte, a Litoral. E aí a gente já apresentou o caso do Homem dos Ratos, mas eu queria reler aqui nesse texto do Bruce Fink, e aí fica faltando ele em um outro capítulo e eu finalizo esse livro. Então, vou terminar o Homem dos Ratos aqui. Na verdade, eu já li, eu estou no segundo texto sobre o Homem dos Ratos, que é um texto que é publicado em 1955, mas é referente às anotações do caso do Homem dos Ratos. E aí, finalizando isso, venho para cá, leio o capítulo sobre o Homem dos Ratos, leio o capítulo que falta, que é o último, e finalizo a leitura desse. Então, o meu objetivo é esse. Esse aqui, quando eu ler o Homem dos Ratos, ainda vai faltar uns 2 casos que eu vou ler em um outro momento. E aí, já estou lendo As Duas Torres, comecei ontem. E aí é um projetinho com metas semanais, que eu leio junto com o pessoal que se dispôs a ler os livros do Legendário do Tolkien. E é isso, a gente está lendo juntos, estamos no segundo, mas acabamos de começar, eu só li o primeiro capítulo, também nessa edição. Esse aqui faz parte do box lá, dos livros ilustrados pelo Alan Lee. Estou lendo Eneida, do Virgílio, nessa edição do Clube de Literatura Clássica. Essa é a Eneida, que corresponde a essa parte do livro. Esse aqui é um livro das obras completas do Virgílio, que traz a Eneida. Estou lendo ela aqui com tradução do Odorico. Odorico alguma coisa, que é um texto bem mais difícil. Está sendo bem difícil ler esse texto, mas eu estou lendo com o PV. Então, a gente conversa, a gente vai comentando a leitura durante. E a gente está tentando ler um canto por semana, são 12 cantos. A gente está no terceiro. A gente já leu a Ilíada, a Odisseia, gostou bem mais do que está gostando desse. Esse daqui parece, sei lá, aqui fala sobre o Enéas, né, que era um troiano que participou da Guerra de Troia e viveu lá a invasão grega com o cavalo de Troia. A gente inclusive acabou de ler sobre isso, mas é uma leitura diferente da Ilíada e da Odisseia, né, assim, não é a mesma coisa. Mas enfim, estamos muito no começo, está sendo difícil, então a gente não está amando, mas tá se abrindo alguma coisa por aqui. E aí estou finalizando a leitura do tomo 1 do Conde de Monte Cristo, que são 2 volumes, são esses 2 volumes. E aí estou finalizando a leitura do primeiro. Esse daqui é o livro escolhido para março, do Grupo Gradiva de Literatura e Psicanálise, que é uma atividade da Litoral que eu coordeno junto com outros colegas. E a gente vai se encontrar em março para discutir esse livro. Estou finalizando o tomo 1, logo na sequência pego o tomo 2. Então, isso aqui é a próxima leitura, que é a mesma, na verdade, tá? Porque dividiram o livro em 2 porque ele é muito grande. Mas é isso. E aí, por fim, eu pretendo começar o talentoso Ripley, o Ripley 2, que seria Ripley Subterrâneo. É o volume 2 da coleção do Ripley de 5, né, da Patrícia Highsmith. E é assim que for possível, eu vou emendar
esse daqui para já pegar na sequência do primeiro. Antes disso, eu preciso finalizar a leitura desse daqui que se chama Jack e o Porquinho de Natal, que é um livro que eu comecei a ler porque era de Natal, eu queria ler um livro natalino. Acabei não priorizando e priorizando alcançar a meta aqui do Conde de Monte Cristo e tudo mais, mas qual é a minha ideia? Eu acabei de ler esse daqui, O Caminho Jedi, Star Wars, O Caminho Jedi, que é um livro que faz parte de um box do Star Wars, que traz esses livros personalizados, bem ilustrados, né, que fala sobre o universo Star Wars de forma geral. E aí esse daqui é o terceiro que eu leio de 4. Então, terminei esse hoje, e aí vou priorizar esse aqui. Para terminar esse aqui, eu poder ler esse aqui. Só que no meio disso vão aparecer outras coisas, vão aparecer os livros que eu leio com a Raquel e com o Vitor, que por sinal foi o Replay 1, eu fiz eles lerem junto comigo para eu poder reler, e eles não vão continuar comigo, mas eu vou continuar a saga do Replay sozinho. Então, inicialmente é isso, o mês está aqui animado. Esperava ler mais, mas confesso que ao invés de priorizar finalizar livros curtos, eu estou dando prioridade a investir no que eu estava realmente querendo ler, se não me preocupar em finalizar leituras. Assim, eu continuo lendo, eu leio diariamente, tenho lido uma quantidade boa, então não vou me esquentar com isso. Então é isso, próximo mês eu volto para comentar o que é que daqui eu consegui avançar, o que foi que eu incluí, o que foi que eu não concluí ainda, e a gente se fala mês que vem. Até lá!